Meus irmãos, hoje e nesse mês nós iniciaremos uma série de mensagens agora falando sobre uns aos outros. E a primeira que vai encabeçar é a mensagem de amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 15 de João, o Evangelho, segundo João escreveu. Vamos fazer a nossa pregação hoje, nesta noite, a exposição do verso 9 ao 17. Versículo 9 ao 17 do capítulo 15 de João. Vamos ler a palavra do nosso bom Deus, a palavra eterna, inerrante, inspirada pelo nosso Deus, que diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno, o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedir a meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Meus irmãos, vamos mais uma vez orar. Pai, obrigado. Obrigado porque nós podemos receber o amor do Senhor através do seu Filho Jesus. Que nessa noite o nosso coração saia daqui impactado pelo seu amor, impactado por aquilo que Cristo fez por nós, e que nós possamos sair daqui cheios do seu amor, desejosos de amar uns aos outros, ó Deus. Nos ajuda com a sua palavra, porque foi o próprio Senhor, o Senhor Jesus, que proferiu essas palavras, ó Deus. Que nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo eleve as nossas mentes e os nossos corações a Ti, Senhor Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que quando nós falamos de amor, amar, que nós devemos amar, mas parece ser corriqueiro, mas amar dói. Amar traz sofrimento. Seguir o caminho do amor, sim, é um caminho de sofrimento. Porque muitas das vezes nós não seremos correspondidos dentro das nossas atitudes com os nossos desejos de amar. E agora, então, Jesus está aqui, nesse capítulo 15, nessa trajetória com os seus discípulos. Porque é no capítulo 13 que começa todo esse discurso. E no capítulo 13, Jesus está na última ceia, está sentado com os seus discípulos, ceando, ele lava os pés dos discípulos e ele começa a revelar que ele vai ser traído. E que ele deveria ser entregue à morte para a remissão dos pecados. E os discípulos agora estão entristecidos, abatidos,
porque o seu mestre vai morrer. Mas no capítulo 14, se você for ver, no capítulo 14, no versículo 1, o Senhor Jesus continua encorajando, dizendo que o coração de vocês não fique angustiados, que vocês creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus diz por que eles não poderiam ficar angustiados, porque eles deveriam crer no Senhor, porque ele estava morrendo para preparar um lugar. Então nós temos o capítulo 13 que começa esse diálogo. No capítulo 14, Jesus vai ensinando. O capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17 de João são os capítulos que Jesus está aqui com os seus discípulos agora. Jesus está prestes a morrer. Então Jesus está dando as suas últimas ordens e os seus últimos ensinamentos nesse caminho. E nós vemos agora nesse texto que nós lemos que Jesus está tratando de encorajar os discípulos a olharem para o lugar certo, que é a vida do seu mestre. Que eles deveriam permanecer em Cristo Jesus e no seu amor e amarem uns aos outros. Essa é a ideia do texto. Porque se nós lemos do versículo 1 ao 17, nós vamos perceber 3 vezes o termo permanecer. Permanecer. Versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Versículo 5, os seus quem permanecem em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. 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 Mas é interessante que o versículo 9, Jesus começa com uma afirmação poderosa. Olha para o versículo 9. Olha para a palavra de Deus. Olha para a afirmação que o Senhor Jesus começa. Ele diz, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Jesus ele começa dizendo, olha, como o Pai me amou. É interessante que nesse mesmo capítulo, no versículo 1, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Então Jesus está constantemente colocando e dizendo como a relação dele como filho e com o seu pai era. Como lavrador, aquele que cuida, aquele que domina, aquele que faz todas as coisas. E ele é a videira verdadeira. E agora no verso 9, Jesus diz, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Meus irmãos, isso é uma afirmação poderosa e maravilhosa por causa do amor do Pai pelo Filho. Eu quero te convidar a você estar com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos em João mesmo. Em João nós vamos perceber em como Deus amou Cristo Jesus. Em João 3, versículo 35 diz, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Então Deus amou Cristo Jesus, entregando todas as coisas em suas mãos. Cristo tem o governo sobre todas as coisas. Deus entregou tudo a Cristo em forma de amor ao Senhor. Capítulo 10 de João, versículo 17, ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Jesus está falando que ele está entregando a sua vida em favor das suas ovelhas. Então Jesus é amado pelo Pai, porque ele deu a sua vida pelas ovelhas, cumprindo a vontade do Pai. Cumprindo a vontade do Pai. Mas vejam, meus irmãos, que o amor de Jesus, o amor de Deus por Jesus, não é neste plano físico, nesta realidade aqui. O amor de Jesus se encontra na eternidade. Se você for ver em João capítulo 17, verso 24, ele vai dizer, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o amor já existia. Antes da fundação do mundo, a relação de amor entre Deus Pai e Deus Filho já existia. Já existia. Versículo do capítulo 17, do verso 26 diz, eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer
a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor de Deus é um amor eterno. A relação do pai para com o filho é uma relação de amor antes do mundo ser formado. Cristo não foi amado somente porque veio nessa terra. Cristo já era amado antes da fundação do mundo. A relação da Trindade, a relação da relação do pai com o filho e do filho com o Espírito é uma relação de amor, não é uma relação de ódio. Então o amor sempre existiu aqui. Sempre existiu antes do mundo vir a existir. Cristo era amado pelo seu Pai. E Cristo, olha para o verso 9, que Cristo diz para nós: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Então Cristo nos ama porque Ele aprendeu com o Pai. Deus nos ama porque não porque viu algo de bom em nós, porque temos uma família, ou uma casa, ou porque nós vamos para a igreja, ou porque somos especiais. Deus nos ama porque Ele transborda de amor, e esse amor é derramado em nós, pecadores, através de Cristo Jesus. Deus não ama você porque você é a pessoa mais especial. Deus ama você porque Ele é o próprio amor. Ele transborda em amor. Ele é amor. Agora Jesus está dizendo aos discípulos, nesse momento, como o Pai me amou, eu os amo. Eu os amo. Esse é o encorajamento que Jesus está dando aos discípulos depois de falar da sua morte, cujo objetivo é o amor. E é com esse mesmo amor que ele recebeu do Pai que ele agora ama os seus discípulos. É com esse mesmo amor que Cristo recebeu do Pai e que Ele despeja agora em mim, em você, na sua vida, no seu coração. É esse amor. Olha, se você for abrir em João 13, verso 1, João 13, verso 1, ele diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Meus irmãos, Jesus não é aquela pessoa que diz que nos ama e depois nos abandona. Jesus não é aquela pessoa que diz que nos ama e depois nos trai. Jesus não é aquela pessoa que diz: estou fechado contigo e não abro, mas no primeiro vendaval foge do barco e nos abandona. Mas veja que o versículo 1 diz que Ele nos amou até o fim, porque o amor de Deus é um amor eterno. Quando Ele se compromete com o seu povo, quando Ele se compromete comigo e com você, eu e você podemos pecar contra Ele, mas Ele não peca, mas Ele não falha, mas Ele não erra, porque o amor de Cristo Jesus é o amor que o Pai tem, e esse amor que o Pai tem não é um amor que acaba, mas é um amor eterno. E até o fim, o Senhor nos ama. Até os últimos segundos da sua vida e da minha vida, o Senhor nos ama. Mas preste bem atenção para esse contexto aqui, meus irmãos. Para esse contexto que Jesus está dizendo, é para os seus discípulos, para aqueles que colocaram a fé em Cristo Jesus e têm uma aliança agora pactual com o Senhor Jesus e que agora foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. O Senhor está com os seus 12 dizendo: olha, eu estou amando vocês até o fim. Então aqueles que colocam a fé em Cristo Jesus é que são amados até o fim, porque desfrutarão do amor de Deus na eternidade, junto com Ele. Jesus então está consolando esses discípulos agora, dizendo: sim, eu estou indo para a morte, eu vou morrer na cruz, mas entenda que tudo isso é amor por vocês. Amor por vocês. E no verso 9 ainda agora, Jesus encoraja esses discípulos dizendo: permaneçam no meu amor. E nós devemos permanecer no amor de Jesus.
Meus irmãos, difícil é a vida para aqueles que querem andar longe do amor de Jesus. Porque o único lugar que nós encontramos vida é em Cristo e no seu amor. Às vezes eu ouço por aí, não vem pelo amor, vai vir pela dor. Muitas pessoas usam isso até como se fosse um versículo bíblico. Mas na realidade, meus irmãos, tudo é amor. Tudo é amor. Porque Deus usa uma dor para destruir falsos amores, que nós buscamos fora do verdadeiro amor, do eterno amor. Deus usa uma grande dor para estilhaçar os ídolos que prometem falsas sensações de amor, para que os nossos olhos cegos se abram para o verdadeiro e grande amor. Então é amor de Deus, uma dor que Deus provoca na minha vida e na sua vida. Não é só dor, mas é amor do Senhor, para que meus olhos, os seus olhos, se abram. E Deus quebra, então, todos esses falsos amores, para que a gente diga: agora eu enxergo. Agora eu só não enxergo, mas também como eu posso ver. Agora eu só não vejo, mas também como eu sinto. E agora eu posso descansar nesse amor. É por isso que Jesus usa uma dor não desassociado do seu amor, mas sim para que nossos olhos se abram para o grande amor que está revelado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então tudo é amor. Tudo é amor do Senhor. A alegria e a dor é amor. É amor do nosso Deus. É amor. Meus irmãos, quando Jesus fala, permaneçam no meu amor, é porque o amor de Deus não é o primário da fé, aonde você é matriculado. Ou é o início da fé, aonde os nossos olhos se abriram para o amor de Deus e agora não precisamos mais desse amor. Não, não, meus irmãos. Nós precisamos permanecer nesse amor, assim como o nosso corpo precisa de água. Assim como o meu corpo e o seu corpo precisam de água, nós precisamos permanecer constantemente nesse amor. Você já experimentou parar de beber água? Você sabe quais são as consequências de um corpo que para de beber água? Eu não sou médico, mas fiz uma pesquisa enquanto estudava, pregando esse sermão. O nosso corpo é composto por 60% ou 70% desse líquido, da água. E eu creio que todos vocês já sabem disso. Mas sabe que a falta de água causa fadiga, infecção urinária, confusão mental, até mau hálito e muitos outros problemas. Mas o que essa ilustração traz para nós? Não é sobre água, mas é sobre nós quando nós não permanecemos no amor de Jesus. Quando eu e você não permanecemos no amor de Jesus, nós não ficamos com a vida saudável. Nós não ficamos com a nossa vida espiritual saudável. Ela ficará uma pessoa doente espiritualmente, até mesmo fisicamente, trazendo consequências reais para a vida verdadeira, para a sua vida espiritual e emocional. Então, permanecer no amor de Cristo é receber a cura da alma que todos nós precisamos constantemente. Permanecer no amor de Cristo é eu e você, quando nós somos traídos, quando nós somos perseguidos, nós não ficarmos doentes emocionalmente e fechados no nosso próprio mundo. Então, nós devemos permanecer no amor do nosso Senhor Jesus. Permanecer no amor do nosso Senhor Jesus. A permanência do amor do nosso Senhor Jesus é a permanência que vai nos levar a viver uma vida completa, constantemente, no nosso Senhor Jesus. Mas no verso 10, Jesus revela para nós a forma como demonstramos que permanecemos no amor de Jesus. A forma como nós podemos demonstrar que nós permanecemos no amor de Jesus. Olha para o versículo. Olha para o versículo 10, meus irmãos. E diz assim:
Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus coloca a forma como eu e você podemos permanecer no amor do nosso Senhor Jesus. Eu te convido a você dar uns passos para trás, em João capítulo 14, verso 15. Olha que Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 15 do capítulo 14. Verso 21 do capítulo 14 ainda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o verso 23, mais uma vez. E se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então veja, meus irmãos, que permanecer no amor de Jesus não é algo subjetivo, abstrato, mas é algo concreto, real, palpável. Porque envolve o quê? Obediência. A palavra que hoje as pessoas têm reprimindo é que não existe obediência, que nós não devemos mais obedecer. Mas não, olha só que Jesus está dizendo: se vocês querem demonstrar que permanecem no meu amor, então obedeçam os meus mandamentos. Então permanecer no amor de Jesus não é algo subjetivo, abstrato, mas algo concreto, real, palpável, e perceptível, e verdadeiro, e visível. Amar não é só dizer que ama do coração, mas vem para a prática. Jesus então está falando para esses discípulos: olha, vocês querem demonstrar que permaneçam no meu amor, então guarda os meus mandamentos, obedeça a minha palavra. É obediência. Não é só dizer: eu obedeço, só eu e ponto aqui. Não, mas isso tem que ser real na minha vida e na sua vida. Porque no verso 10, Jesus dá o seu próprio exemplo. O que Jesus diz? Jesus diz primeiro para os discípulos: olha, se vocês me amam, se vocês guardarem meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E no seu amor permaneço. Então, meus irmãos, assim como Ele mesmo guardou os mandamentos do Pai, Ele mesmo permanece no amor de Deus. Pai, é por meio da sua obediência, eu e você também, assim também, permaneceremos no amor de Deus, se nós obedecemos a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. Então, o parâmetro, meus irmãos, a base da nossa obediência é Jesus. É Jesus. Jesus está olhando para os discípulos: eu também obedeci, eu também guardei os mandamentos do meu Pai, então eu sou a quem vocês devem imitar. Cristo Jesus obedeceu ao Pai de forma perfeita, de uma forma que nós não conseguimos fazer na plenitude do nosso ser, porque somos pecadores. A obediência de Jesus morrendo na cruz foi para converter o nosso coração a Deus e nos reconciliar com Deus e viver uma vida de obediência. Então, sem Cristo Jesus, todos nós somos rebeldes, todos nós nascemos rebeldes contra Cristo, mas Cristo morre na cruz para nos levar para o caminho da obediência agora. Então, nós devemos obedecer e guardar os mandamentos do nosso Senhor. Porque quando nós guardamos os mandamentos e permanecemos em seu amor, nós experimentamos de forma mais profunda esse amor. O amor de Cristo Jesus fica mais real, mais palpável, mais claro, mais profundo, à medida que nós vamos crescendo no relacionamento, em obediência ao Senhor, em guardando os mandamentos do Senhor Jesus. Então nós precisamos permanecer no amor do Senhor. Mas olha, o versículo 11, que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, aos discípulos, eu estou dizendo estas coisas. Eu tenho lhe dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa.
Então Jesus está dizendo aos discípulos essas coisas não para que eles ficassem tristes, mas pelo contrário, para que a alegria de Jesus estivesse neles e a alegria de Cristo Jesus é que pode completar o coração de um ser humano. A nossa alegria só será completa quando temos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. E a alegria de um discípulo, de um seguidor de Cristo, é obedecer os mandamentos de Cristo Jesus, obedecer os mandamentos do seu Mestre. A obedecer os mandamentos de Jesus é ter alegria. Porque, meus irmãos, a falta de obediência nos traz tristeza. Nos traz tristeza. Não foi isso que aconteceu no Éden? Queria fazer uma pergunta para você. Quando você lê a história de Gênesis, capítulo 1, Deus criando o mundo. Capítulo 1 já tem uma promessa que Deus ia fazer o ser humano. Capítulo 2 fica mais claro e Deus faz o ser humano. Deus dá uma ordem para o ser humano. E quando nós lemos esses 2 capítulos, a minha pergunta é, como é que você olha para esses 2 capítulos, para esse tempo da história? E você pensa, poxa, eles tinham plena comunhão com Deus. Não tinha pecado. O seu coração se enche de alegria, porque existia plena relacionamento com o Senhor. Eles tinham a presença real e verdadeira do Pai com eles. Mas o capítulo 3 vem como uma bomba, mostrando o que a desobediência fez. Qual é a bomba? A bomba é que a desobediência nos separa de Deus. Ela nos separa e traz o quê? Morte espiritual. A separação do Senhor Deus, através do pecado, trouxe morte espiritual, trouxe enfermidades, trouxe maldades. E tudo isso causa o que em mim e você? Causa tristeza no nosso coração. Então o pecado trouxe a maior tristeza que um homem pode viver, que é a separação de Deus. Mas agora nós temos Jesus dizendo, eu estou falando tudo isso para que vocês tenham alegria verdadeira. Porque a nossa permanência em Cristo Jesus deve produzir o quê? Amor e alegria. Amor e alegria. Porque quem está sem Cristo Jesus está sem alegria. E aqueles que recebem Cristo Jesus têm alegria. E aqueles que obedecem a palavra de Jesus têm mais alegria em obedecer. E se regozija porque obedece. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, eu estou escrevendo isso, não para vocês ficarem tristes, mas para que a alegria de vocês seja completa agora. Irmãos, a obediência não é um fardo pesado, a obediência é a alegria. Só quem olha a obediência com fardo pesado, quem não tem Cristo Jesus, quem é um legalista, quem é um religioso, quem não tem o Senhor Jesus Cristo, quem não ama o Senhor Jesus Cristo, quem não desfruta da alegria verdadeira que existe do trono do céu. Meus irmãos, olha para o texto, olha para o texto. É o texto, é as escrituras que traz para nós que a nossa alegria é completa quando temos Cristo e quando obedecemos Ele. Meus irmãos, se você soubesse que quando você desobedece, quando você vive no pecado, você só vive uma vida de tristeza. Quando você vê o que não é para ver nas redes sociais. Quando você fala o que não é para falar do seu irmão, isso não traz alegria. Não. Adão e Eva foram ludibriados por Satanás, por acharem que a desobediência traria alegria. Mas o Senhor Jesus está apontando agora e dizendo para nós que não, que a alegria é ter Ele como Senhor, que a alegria é obedecer os seus mandamentos.
Essa é a verdadeira alegria que um crente tem, que um servo do Senhor tem, é obedecer, por mais que o mundo esteja agora olhando para mim e para você e dizendo eles são loucos. Assim como olhou para Noé e disse Noé fazendo a arca dele lá que o Senhor mandou, obedecendo e o mundo olhando para ele. Porque obedecer a Cristo é alegria que não flui do dinheiro, que não flui de ter casamento, que não flui ter uma noite de relacionamento amoroso, sexual, mas que flui do trono da graça de Deus, que flui do eterno Senhor. Por isso, meus amados irmãos, o nosso fundamento, o fundamento do nosso amor pelo próximo é Cristo. É Cristo. Olha o verso 12. O verso 12 em diante, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus é o padrão do nosso amor ao próximo. Porque Jesus fala agora que vai dar a sua vida para os seus amigos e inimigos. Pense só, meus irmãos. Eu e você nascemos na condição de inimigos de Deus. E agora Jesus morre por nós para nos tornar os seus amigos. Seus amigos. E Jesus aponta nesse momento, mais uma vez, para a profundidade do amor que ele tem para com seus discípulos. Que ele ia entregar a sua própria vida por amor a eles. Amor de Jesus não foi porque ele previu algo bom em nós. Jesus morreu porque nós estávamos na condição de inimigo de Deus. Através do seu sacrifício, é que nós nos tornamos amigos de Deus. Não foi porque ele olhou para o Thales e falou: Thales é um cara legal, bacana, então agora eu vou morrer pela vida do Thales. Não, foi pelo contrário. Não foi porque ele olhou para o Edson e disse: como esse cara é legal. Não, foi o contrário. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, ou talvez ainda hoje, você rejeita Cristo, você é inimigo de Cristo, você é inimigo do Senhor, você é inimigo de Deus, você não quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Jesus morre por causa dos nossos pecados. Ele dá a sua vida. E Jesus é um amigo que dá a sua vida pelos seus amigos. Meus irmãos, nós não temos qualquer amigo. O Senhor não é qualquer pessoa. Ele é o melhor amigo. E o Senhor Jesus dá prova. O Senhor Jesus, ele quer agora a prova. Você é meu amigo? Você é amigo de Deus? Quero fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder nem levantar a mão. Mas responda para o seu coração mesmo. Você é amigo de Deus? É amigo de Deus? É? Então olha para o verso 14. Olha o que a palavra de Deus no versículo 14 diz. Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Então Jesus começa a falar assim: olha, se vocês são meus amigos, vocês serão meus amigos se estão fazendo aquilo que eu lhes ordeno, que eu lhes mando. O versículo 15, Jesus começa a dizer: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então a prova da nossa amizade com o Senhor Jesus é a nossa obediência. A prova de que você é amigo de Jesus é a sua obediência. Que você tem uma relação profunda e íntima com o Senhor Jesus é a sua obediência. Porque quando Jesus coloca aqui que nós somos amigos, não chama mais nós de servos, mas eu coloco que eles nos chamam de amigos e servos do Senhor. Porque que conhecemos a sua vontade e nós devemos obedecer os seus mandamentos. E não existe conflito algum entre ser amigo e servo de Jesus. Não existe conflito nenhum. Mas às vezes a nossa mente complexada e com tantos ensinos errados que nós temos por aí, quer trazer conflito sobre isso. Mas a palavra amigo que Jesus está querendo trazer aqui é porque o amigo íntimo abre o coração, compartilha tudo que vai no peito e conta o seu particular. Então Jesus faz seus discípulos seus amigos, que ele revela a vontade do Pai.
Olha para o versículo 15, ele diz, olha, eu tenho chamado vocês de amigo porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então Jesus está agora fazendo o quê? Jesus está compartilhando, abrindo tudo aquilo que o Pai falou para ele. Agora os discípulos sabem disso. Então Jesus está falando, olha, eu não estou chamando vocês de amigos só, de servos, mas de amigos. Por quê? O servo, quando olha para o seu Senhor, ele precisa todo dia ir até o Senhor e saber o que fazer. Né? O servo não tem uma relação íntima com o seu Senhor. Mas agora Jesus está olhando para os seus discípulos e falando, olha, agora nós temos uma relação de intimidade. E agora vocês sabem o que meu Pai falou para mim e agora eu estou compartilhando com vocês. Agora nós somos íntimos. Agora vocês, sabendo de tudo isso, da vontade que meu Pai tem, vocês devem obedecer. Vocês devem obedecer. Agora pense só. Você tem um amigo seu e ele é seu patrão. Mas aí, vocês são amigos íntimos. Você sabe de tudo que acontece na empresa. Ele, como seu chefe, não precisa lhe dar ordem mais. Porque você já conhece o coração dele, você já conhece o plano, você já conhece o que tem que fazer. Você só chega na empresa agora e trabalha e faz tudo o que tem que fazer. Por quê? Porque já sabe. Já sabe o que está acontecendo. Já sabe que o seu chefe amigo vai lhe pedir, não precisa nem pedir. Porque os planos já estão colocados às mesas. Agora, quando você tem lá na empresa, aquele empregado que não é amigo, é apenas servo. Ele tem que chegar todo dia para o seu chefe e falar, Senhor, o que tem que fazer hoje? Qual é o plano? Mas quando você é amigo, não precisa disso. É a mesma coisa. Nós agora, a nossa relação com Cristo é de intimidades. Nós devemos obedecer. E nós revelamos se nós somos amigos de Cristo. Se nós obedecemos a sua palavra. Se nós obedecemos o Senhor. E meus irmãos, o que deve nos mover não deve ser os nossos sentimentos, mas o amor de Cristo por nós. E o nosso amor por Cristo, que é evidenciado amando o próximo. É interessante que nós vivemos na geração do sentir. Tudo tem que sentir. Se eu sentir, eu não faço. Se eu sentir, eu faço. Se eu sentir, eu não faço. Mas não é. O que deve nos mover não é os sentimentos. O que deve nos mover é olhar para a cruz de Cristo. O amor do Senhor Jesus deve nos mover a obedecer a palavra do Senhor. Porque nem todos os dias você vai acordar com vontade de ir trabalhar, mas você tem que ir trabalhar. Nem todo dia você acorda com vontade de obedecer, mas você obedece porque você olhou para Cristo, que ama você. E esse é que deve mover você, que deve mover o seu coração, a sua vida. No versículo 16 e 17, Jesus agora coloca: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, e ele lhes conceda. Veja, então nós somos escolhidos por Deus. Esse é o ponto. Nós somos escolhidos por Deus. E mais uma vez, Deus não nos escolheu porque previu em nós fé. Deus não escolheu eu e você porque previu, porque viu em nós que nós teríamos uma fé. Não, isso é errado. Deus escolheu eu e você porque nós não tínhamos capacidade de irmos até Ele. Veja que o verso 16 agora, Jesus deixa claro para os discípulos: olha, eu escolhi vocês como meus amigos, eu escolhi vocês como meus discípulos, vocês obedecerão porque agora eu olhei para vocês e escolhi vocês. Então Jesus não nos escolheu prevendo alguma coisa. Isso é um ponto teológico bem importante. Para nós pensarmos e lembrarmos que esse versículo está colocando para nós, olha, veja que ele diz no verso 16, não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me viram como um jogador bom lá, sabe, como Cristiano Ronaldo, olharam para mim e me escolheram de primeira para jogar no time. Não, fui eu que escolhi vocês, porque todos vocês são perna de paus e vocês não conseguem.
Deus nos escolhe. Deus nos escolheu. Porque nós não temos capacidade de escolher Ele. E a pergunta que fica, meus irmãos, morto pode falar? Morto anda. Então, essa é a condição de quem está sem Cristo, morto espiritualmente, não consegue reagir a nada, a não ser que Cristo venha e toque e tire. Não consegue. Mas a Bíblia coloca claro para nós que nós estávamos o quê? Mortos espiritualmente sem Cristo. Se Cristo não tocar em você, se Cristo não tirar a cegueira de você, se Cristo não te chamar, não te escolher, você não vai conseguir vir na fé. Não. Porque o chamado de Deus é eficaz. Ele nos arranca da morte, do pecado e nos dá vida para que vivamos uma vida frutífera no amor de Deus. No amor de Deus. E veja, meus irmãos, Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei. Então, o termo designar significa simplesmente determinar, ou se refere ao ato de separar alguém para um serviço específico. Então, pela graça e bondade de Deus, nós somos escolhidos e separados pelo Senhor a fim de proclamar o Evangelho e dar frutos para a sua glória. Nós somos escolhidos, salvo para dar fruto agora. Nós não somos escolhidos para ser uma vida infrutífera. Porque nós não conseguimos produzir fruto por nossa própria vontade. Irmãos, se você for olhar todo esse texto, Jesus está falando, permaneça em mim. Olha que o versículo 5 diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Nada. Sem permanecer no amor de Cristo, nós não podemos fazer nada. 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 E o fruto que Jesus nos chama a dar é um fruto que permanece. E qual é o fruto que permanece para sempre? Quando a gente fala sobre fruto aqui nessa passagem, existem várias interpretações. E todas elas, olhando para a amplitude, são válidas. A interpretação é que o fruto da evangelização, você deve falar do evangelho, isso é um fruto, sim. Mas é um fruto do Espírito, algumas pessoas colocam como fruto do Espírito, e o contexto mostra para nós que também é o principal deles, porque carrega amor do 9 ao 17, em todos os momentos. Então, o fruto que Deus quer que a gente viva é o amor, porque o amor é o primeiro gomo que está no fruto do Espírito. Quando a gente olha lá para Gálatas capítulo 5, nós vemos o amor como uma ponta. Então, quem ama obedece à ordem de Jesus de compartilhar a mensagem do reino de Deus. Quem ama vai proclamar o Evangelho, vai anunciar a palavra do Senhor, porque ama Deus e ama o próximo e deseja ver vidas regeneradas, salvas pelo Evangelho. Esse é o fruto que permanece. 1 Coríntios 13, verso 8 diz, o amor jamais acaba. Tendo a fé, a esperança, isso passa, mas o amor jamais acaba. É desse amor que nós vamos desfrutar. Então é dele que nós devemos viver e é dele que deve fluir de nós. O amor de Deus através de nós, porque nós somos apenas um instrumento de Deus para proclamar e gerar fruto para a glória do Senhor, para a glória do nosso Deus. Olha para o verso mais uma vez, 16. E Jesus diz, eu designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Lembra? Esse versículo aqui não é como se fosse algo em branco e agora tudo que nós vamos pedir o Senhor vai conceder. Mas, meus irmãos, é a própria oração que Jesus está falando, é que nós devemos pedir fruto.
Meus irmãos, se você enxerga na sua vida que você não consegue ter fruto, você ora para o Senhor, peça ao Senhor, Senhor, me dá fruto, Senhor, gera fruto, Senhor, me dá, porque Ele deseja ver os seus servos frutificando, Ele deseja ver você crescendo, você vivendo no amor, você compartilhando a mensagem de Cristo. Então, oração. O contexto aqui não é que tudo, no sentido, nós temos um cheque branco agora, Deus vai fazer todas as suas vontades e todos os seus desejos. Não. Tudo aquilo que Deus quer. Deus responde de acordo com a sua vontade soberana. Deus nos responde de acordo com aquilo que Ele vê que nós necessitamos. Então, essa oração, só quem pode fazer são os que desfrutam do amor de Jesus na cruz. Aqueles que são escolhidos por amor e por graça. Agora devem orar, clamar ao Senhor que todos os dias os façam uma pessoa frutífera no amor, na sua igreja, na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, em todos os ambientes. Os escolhidos do Senhor não escolhem os lugares que vão dar fruto. Eles desejam viver de forma intencional o amor de Cristo em todos os lugares. Veja, os escolhidos do Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor, eles estão constantemente, eles não escolhem aonde vão, para onde vão. Agora me lembro de um fato. Em 2015, eu fui fazer uma... 2014. Eu fiz uma viagem missionária para Florianópolis. E aí eu cheguei para Deus e fiz uma oração. Falei, Deus, eu quero ir para uma favela. Porque eu não gostava de rico. Eu tinha problema no meu coração com pessoas ricas. Deus, eu quero ir para uma favela, eu quero evangelizar os pobres, eu quero ir para o pior lugar que tiver lá, eu quero ir. Deus fez ao contrário. Me enviou para o lugar mais rico de Florianópolis. Eu lembro como se fosse hoje. E eu lembro que naquela viagem me perguntaram, o que você aprendeu aqui? Eu aprendi que eu preciso aprender a amar. Então, irmãos, os escolhidos, quando entendem isso, eles não escolhem mais. Porque veja, não foi você que olhou para Deus e escolheu Ele. Foi Ele que olhou para você, escolheu você e chamou você à fé. E designou, determinou aonde você deve trabalhar, para onde você deve ir, em todos os lugares, por onde você passa. Meus irmãos, é na oração que nós vencemos o ódio. É na oração que nós vencemos o nosso coração amargurado. É na oração que nós vencemos a improdutividade. A oração faz com que a gente ame todas as pessoas. Faz com que a gente se entregue às pessoas. Faz com que a gente quebre as barreiras. É na oração, meus irmãos. Você percebe pessoas que escolhem umas a outras? É porque essa pessoa não vive uma vida de oração. Pessoas que olham com essa, me relacionam com aquela, não me relacionam, é porque elas não têm uma relação íntima com o Pai, com Cristo. Porque a oração faz com que quebre todas as barreiras. Tudo que vocês pedirem em meu nome, Ele lhes conceda. Então Deus deseja ver você viver uma vida frutífera. E o verso 17, para nós caminhando. Nós temos mais 40 minutos nesse verso 17. Brincadeira. Cara dos irmãos aqui. Verso 17, então Jesus diz que eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Meus irmãos, esse é o novo mandamento. O novo mandamento que Jesus está dizendo, esse é o novo mandamento que vos dou, amem uns aos outros. A primeira vez desse versículo que está relacionado está em João 13:34. Nós não vamos ler. Em João 13:34. A segunda vez, o segundo verso está no verso 12, desse mesmo texto que nós já lemos, no verso 12. E a terceira agora é esse. E veja que agora o padrão não é mais que você ame
o próximo como você mesmo. Não é mais. Veja que Jesus muda o padrão agora. E parece-me que Jesus sabia que esse mandamento seria distorcido. Por que o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo seria distorcido? Porque hoje existe uma ideologia, hoje existem ideias errôneas, segundo as Escrituras, que eu preciso me amar para depois amar o próximo. Não, é mentira. Todo ser humano se ama de certa forma, ele se adora. Mas então Jesus, sabendo que nós íamos levantar um monte de desculpas, ele falou, então tá. O padrão agora não é mais vocês mesmos. O padrão sou eu. Eu sou o padrão. Como eu amei vocês. Como eu entreguei a minha vida para vocês. Como que eu fiz? Então ninguém pode fugir mais agora. Ninguém que está hoje se sentindo deprimido pode fugir de que não querer amar o próximo, porque Jesus está dizendo, olha, eu estava deprimido lá no Getsemane, chorando gotas de sangue, suando, e amei vocês. Então por que agora você que foi traído, ou que foi talvez fez algo contra você, quer se reprimir e não amar o próximo? Se o padrão é Cristo Jesus, é Ele que é o nosso padrão, não é você mesmo. Agora mudou a história. Eu sei que é difícil, eu não estou falando de algo fácil e simples de se fazer, mas eu estou falando de algo para onde os nossos olhos devem se voltar, e os nossos olhos devem se voltar para Cristo Jesus somente. Eu preciso me cuidar para depois cuidar das pessoas. Me diga onde está na Bíblia isso. Não tem. Porque está aqui, ame. Ame como eu vos amei. Ame. Ame como eu, o supremo pastor. O eterno pastor está dizendo agora, eu que entreguei minha vida por vocês, eu que sofri um monte de chibatada por vocês, eu que caminhei naquela rua dolorosa, caminhando naquela cruz nas costas, agora sou eu o padrão. Não é mais os seus sentimentos que é o padrão, não. Não é mais as dores que você passou. Entenda. Jesus entende as dores que você passou, as traições que você passou. Mas quando você olha para Ele, Ele cura todas elas. E Ele Cristo é a nossa força motora para desenvolver uma vida de amor pelo próximo. Cristo é a nossa força motora. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos em Cristo e não olharmos para Cristo, nós não vamos amar como Cristo nos amou. Nós não vamos amar como Cristo nos amou. É Cristo. É Cristo que nos dá força. É Cristo. É Cristo Jesus. Então olhe para Cristo. Tire os olhos de você mesmo. Olhe para Ele e olhe para o próximo. É Cristo. O alvo de quando você está amando alguém sempre é Cristo. Porque quando você deixa de amar alguém, você está deixando de amar a Cristo. A Cristo. Ame. Assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Isso destrói até aquele livro, 5 Linguagens do Amor, né? Já leram? Eu já li. Irmãos, não leiam. Porcaria de livro. Nós não temos que estar com o tanque cheio para amar o outro, porque o nosso tanque só pode ser cheio por Cristo. Só por Cristo Jesus. E desculpa a palavra que eu disse agora. Mas é porque esse livro trouxe uma ideia errada do que é amor entre casamento. Tem que falar minha linguagem de amor, tem que me dar presente. Não. A linguagem de amor para amar é Cristo Jesus. Morto na cruz e ressuscitado. Essa é a linguagem de amor. Olhe para Cristo. O maior padrão de amor é Ele. Talvez seu filho não vai lhe amar como você deseja ser amado. Seu esposo. Mas Cristo vai suprir todo o tanque vazio que está no seu coração. Tudo. Cristo vai suprir. Eu quero concluir com uma pergunta. Uma pergunta e afirmação. Qual deve ser o desejo do verdadeiro cristão? Qual deve ser o desejo do verdadeiro cristão?
amar sua igreja local, as pessoas perdidas, amar seus inimigos, responder os nossos agressores com amor, dar fruto que permaneça, é ser um cristão frutífero no serviço do Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Eu quero hoje convidar você, essa nova mensagem, série de mensagens que nós vamos começar, a você olhar para a sua vida. Se você ainda não desfruta do amor de Deus, hoje é dia de você entregar a sua vida a Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E se você já desfruta desse amor, hoje é dia de você começar a derramar amor sobre a vida de outras pessoas. E que se nesse mês o Senhor possa restaurar a sua vida, curar você e lhe encorajar a mais viver para o próximo e menos para você mesmo. Ore ao Senhor pedindo isso nesse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Busque o Senhor nesse tempo. Pai Santo, Eterno Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, ó Deus, derrame da Tua graça sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza, ó Deus, no Seu verdadeiro amor, ó Pai. Começando na minha vida, ó Pai, pois o Senhor sabe o quanto eu preciso crescer no amor do Senhor para com os meus irmãos, ó Deus. Pai, eu oro pedindo a Ti que o Senhor esteja, Pai querido, nos conduzindo na força do Senhor. Eu oro, Pai, pedindo pela Igreja Batista Palavra da Vida, por todos os irmãos, membros aqui, visitantes, ó Deus, que possam se voltar com seus olhos, ó Pai, para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé, para o Senhor Jesus, que nos encoraja a amar o próximo, que nos encoraja, ó Deus, a entregar, ó Deus, a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê, ó Pai, amor, e que esse amor, ó Deus, seja transbordado em nós, que nós possamos transbordar, Senhor, para que outras pessoas recebam o nosso amor, ó Pai. É essa a minha oração que faço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.